Hoje é o dia da gente fechar genética e eu, na verdade, estou juntando o conteúdo da genética com a engenharia genética, que seria o estudo da biotecnologia. Então, como a gente vai trabalhar esse conceito de genética de uma forma mais aplicada à nossa sociedade? A gente vai falar sobre criação de transgênico, a gente vai falar sobre os testes de paternidade, clonagem de indivíduos e muito mais. Esse conteúdo é um conteúdo muito importante para o Enem. Todo ano tem pelo menos uma questão aí de biotecnologia. Nunca passa de 2 questões, verdade seja dita, porque é um conteúdo curto, mas que está sempre presente. A prova da UERJ tem começado a cobrar bastante esse conteúdo e a prova da FUVEST já cobra com uma certa frequência aí, principalmente em primeira fase. Na segunda fase nem tanto. Mas, ainda assim, a gente tem que lembrar que esse conteúdo é um conteúdo que está em constante renovação. Então, eu vou trazer aqui as técnicas que mais estão presentes, que a gente pode citar 3, seria o teste de DNA, ou a gente poderia pensar na tecnologia de DNA recombinante, que vai criar os transgênicos, ou a gente poderia pensar no PCR, mas eu principalmente diria que o terceiro conteúdo aí mais presente seria a terapia gênica, tá? Agora, a gente tem outros conteúdos que vão aparecendo, como CRISPR, como clonagem de indivíduos, que às vezes são técnicas antigas que estão ressurgindo, como o caso da clonagem, ou são técnicas muito modernas e que pouca gente sabe até que aparece numa prova como essa. Bom? Então vamos ter bastante aí atenção a esse conteúdo. Agora, para a gente começar definindo o que é biotecnologia, seria basicamente tecnologias que envolvem seres vivos. Se a gente tiver aí a nossa forma mais puramente simples, a gente tem que pensar que talvez a clonagem de indivíduos foi aquela que deu start nessa ideia da gente experimentar com seres vivos de uma forma mais tecnológica. Tá? Agora, a que mais fez sucesso, a que está mais assim presente na nossa sociedade, é a tecnologia de DNA recombinante. A ideia é que eu vou modificar o genoma de certos indivíduos e por isso a gente fala de tecnologia de DNA recombinante, ou seja, que ele foi recombinado, modificado. Ele vai permitir que a gente crie organismos geneticamente modificados, o que a gente chama de OGMs, ou a gente poderia falar da criação de transgênicos. Qual é a diferença entre um e outro? Transgênico é qualquer ser vivo que teve seu DNA modificado e recebeu um gene de outra espécie. Já um OGM é qualquer organismo geneticamente modificado. Por exemplo, se eu crio uma batata que ela teve aí um gene de bactéria, a partir desse momento esse ser vivo é um transgênico e um OGM, porque ele teve seu genoma modificado, mas recebeu um gene de outra espécie. Logo, ele também pode ser chamado de transgênico. Agora, se eu tenho um problema em um certo gene, eu vou lá e substituo ele por um gene correto de um outro indivíduo, mas ainda humano, eu não vou ser um transgênico, mas sou sim um organismo geneticamente modificado. Tá? Então a gente tem a ideia de que todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. E a gente também tem que entender como vai funcionar essa manipulação. A gente tem várias formas de manipular. Quando a gente fala de humano vai ser até diferente, a gente vai chamar de terapia gênica. Mas quando a gente fala dos outros seres vivos, a gente basicamente altera plasmídios e DNAs complementares. Tá? Então a gente está falando aqui de modificação não do genoma inteiriço, né, aquela parte do genoma nuclear ou do genoma principal, que no caso de bactérias seria o nucleóide, e sim a gente está falando de DNAs complementares. E por que isso vai ser mais fácil a gente trabalhar? Porque se eu tiro o DNA nucleóide, no caso de uma bactéria, ou tiro o DNA nuclear de uma célula como um protozoário, eu vou ter a morte desse ser vivo. Ele não sobrevive sem o seu genoma nuclear, sem o seu genoma principal. Por isso a gente vai fazer uso de plasmídios, são DNAs complementares e por isso vão conseguir ser retirados e recolocados sem que haja um prejuízo à vida desse organismo. E aí vamos pegar um exemplo da técnica em si e aí eu vou voltar depois para as aplicações. A gente tem que entender que a técnica, o desenho aqui é exatamente igual, por isso eu vou usar esse aqui do lado direito. Ele vai se consistir aí de uma manipulação de um determinado plasmídio. Então eu pego uma bactéria que tem um plasmídio qualquer, tanto faz, pode ser um plasmídio de resistência bacteriana, pode ser um plasmídio para um adicionamento de uma cápsula, não importa, porque eu vou quebrar esse plasmídio, eu corto ele com enzimas de restrição. Essa enzima já foi perguntada em UERJ discursiva, tá? Essa enzima de restrição, ela tem a habilidade de clivar, de cortar o DNA em certas regiões. Tem algumas que têm aí a técnica de clivagem com extremidades abruptas, ou seja, ela só corta os dois lados. E tem outros, que são aquelas que a gente mais usa, que vão fazer clivagem com extremidades coesas. Ou seja, eu corto aqui, ó, permitindo a ligação depois.
forma como se fosse um encaixe de uma pecinha de Lego, para que a gente possa encaixar esse novo gene. Tá? A maioria das enzimas aqui, chamadas de enzimas de restrição, a gente retira de outros seres vivos, como a gente pode pensar em bactérias mesmo, e a gente tem vírus que tem essa habilidade de produzir enzimas de restrição. A gente meio que aprende a fazer, faz em laboratório e usa aqui. Agora, por que cortar esse plasmídio? Porque eu vou modificá-lo. Então eu abro, lembrando que DNA de bactéria é circular, então eu abro ele para colocar no lugar aqui, nesse espaço, um gene de interesse. O exemplo que eu vou usar aqui seria criar uma bactéria que tem a capacidade de produzir a insulina humana. A gente vai ver que isso vai ser uma das aplicações mais importantes aqui dessa técnica. O que eu vou querer? Eu vou abrir o plasmídio e eu vou inserir apenas o gene da insulina humana. Então eu pego a partir de uma célula humana, eu separo apenas o gene aqui da insulina e vou grudar, colar, ligar àquele plasmídio. Como que eu faço isso? Eu tenho uma enzima que o nosso corpo tem, que é a chamada DNA ligase. Então ela conecta essas fitas e com isso vai formar um plasmídio que a gente vai chamar de plasmídio recombinante. O que eu faço com esse plasmídio recombinante? Eu coloco ele de volta na bactéria e essa bactéria, como ela tem um genoma simples e ela lê todos os seus genes e produz todas as suas proteínas, ela vai acabar produzindo também, além das suas proteínas normais, a insulina humana. Eu pego essa insulina humana que vai ficar no meio de cultura, vou purificar, ou seja, eu tiro todo o resto e eu vou vender para um diabético para que ele possa fazer uso dessa insulina humana corretamente. Então repara que essa bactéria aqui ela passa a ser uma trabalhadora deste laboratório para que ela fique produzindo insulina humana de forma constante. E por que isso aqui é muito vantajoso? Porque eu vou fazer isso em uma bactéria e depois eu vou fazer ela se multiplicar. E eu vou ter uma enxurrada de bactérias capazes de fazer insulina humana. Várias dessas bactérias que a gente vai dar o nome de transgênica, no sentido que ela recebeu um gene de outra espécie. Agora, como é que eu tenho certeza que está funcionando? Eu posso esperar a insulina, de fato, acabar sendo produzida ali, mas antes disso mesmo eu posso ver se houve uma modificação nesse plasmídio. Então, o plasmídio ele tem alguma função. Vamos supor que esse plasmídio tem função de resistência à penicilina. Então, o plasmídio normal, ele vai gerar uma proteína aí de proteção a essa penicilina. Agora, para eu saber se deu tudo certo, eu vou ver se ela vai continuar produzindo essa proteína, ou seja, eu vou ver se ela continua sendo resistente. Se ela não tiver resistente, significa que a inserção do plasmídio aqui ocorreu de forma correta. Isso a gente chama de teste de clonagem. Cuidado com esse termo clonagem da ideia de clonar seres vivos, não é. Isso aqui é clonar o gene, tá? Então essa técnica eu tiro o gene de um indivíduo e coloco junto de um plasmídio, a gente chama isso de clonagem de gene, tá? Muito cuidado para não confundir clonagem de indivíduo. Agora, a forma mais fácil de testar é ver se está produzindo insulina mesmo, porque como eu falei, a bactéria é um ser vivo muito simples e por isso que a gente gosta de usar a bactéria aqui, porque ela naturalmente vai acabar lendo todos os seus genes e vai acabar lendo inclusive esse gene novo que ela recebeu. Agora, quais são aplicações que a gente poderia citar dessa técnica? A gente pode citar algumas, tá? Mas a mais óbvia de todas seria a produção de proteínas humanas, como a gente viu aí no caso da insulina. Antigamente, pessoas diabéticas tipo 1 precisavam fazer uso de insulina de porco, porque é a insulina mais próxima que tinha. Hoje, a gente já tem o uso da insulina humana, que é produzida por bactérias transgênicas, o que é muito mais interessante. Tá? A gente pode criar também certos tipos de plantas que são resistentes a agrotóxicos, ou até que são mais eficientes na fotossíntese, o que é bem legal. A resistência a agrotóxicos não acho uma coisa boa, por se dizer, porque hoje em dia a agricultura faz uso dessa técnica e acaba usando mais agrotóxicos. Então, esses agrotóxicos acabam chegando à nossa mesa, para quem não lava bem os vegetais, acaba ingerindo muito deles, e muitos são organoclorados que vão se acumular no nosso organismo, o que é péssimo. Agora, o lado interessante é que muito dessa biotecnologia aqui está sendo usada para a gente pensar em combater essas mudanças climáticas. Muito se fala de parar de poluir, de diminuir o desflorestamento. Mas a gente tem que pensar que a gente tem tecnologia, a gente pode combater essas mudanças climáticas. E uma forma inteligente é pegar genes de plantas que fazem muito mais fotossíntese do que outros e inserir esses determinados genes em outras plantas, fazendo com que a eficiência e a quantidade de taxa fotossintética seja elevada. E aí, por isso, essa planta vai acabar puxando mais gás carbônico da atmosfera, combatendo as mudanças climáticas. O que é muito maneiro, é muito inteligente, muito interessante, tá? E a gente também já teve o caso aí, rolou em Niterói, da criação de mosquitos que são incapazes de se reproduzir e outros que até não conseguem passar o vírus da dengue, tá? Basicamente, no que aconteceu em Niterói foi o seguinte:
eles modificaram os mosquitos para que a glândula salivar não fosse capaz de hospedar esse vírus, e com isso não transmitia o mosquito, não transmitia, perdão, o vírus aí DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Muito inteligente, tá? Inclusive em Niterói você não vai ver fumacê tá sendo passado, porque justamente eles têm mosquitos que são totalmente capazes aí de viver a vida deles, se alimentar do nosso sangue, mas não transmitir o vírus da dengue. E em outras cidades, acontecendo no interior da Bahia e ia acontecer no Rio de Janeiro, a gente teve a mudança aí de mosquitos para que os machos, ao se reproduzirem com essas fêmeas, os machos tinham filhos que não se desenvolviam. Então, com isso, a gente lançava esses machos na natureza, lembrando que os machos são polinizadores, então são importantes eles estarem ali, e a gente reduzia a população. Também é uma forma legal de se fazer. O problema é que você reduzia muito, então você poderia reduzir também a polinização, o que não é tão interessante quanto essa técnica feita aí em Niterói. Detalhe, essa técnica, ambas as técnicas foram desenvolvidas pela Fiocruz, o nosso maior polo aí de biotecnologia e o nosso maior polo de medicina aplicada à saúde, tá? Então, produção aí de medicamentos também vai ser muito forte lá e produção de vacinas vai ser muito forte lá também. Para quem não conhece, vale a pena a visita caso esteja aí no Rio de Janeiro. Agora, vamos seguir para a segunda técnica, que é a técnica conhecida como terapia gênica. A terapia gênica, ela vai ser muito similar à tecnologia de DNA recombinante, e antigamente eu falava dela no final porque ela é uma técnica mais desconhecida no público, mas eu coloco ela junto aqui porque também é inserção de genes de interesse. Só que aqui a gente está falando especificamente para humanos, e a gente está falando de inserção de genes através do uso de vírus em geral, e não vou usar de plasmídeos. Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um vírus qualquer, como um vírus do resfriado, aqueles vírus que não fazem mal a gente, mas em tese tanto faz qual seja o vírus, porque eu vou retirar o material genético dele de dentro daquele capsídeo. E eu vou trocar o material genético que está ali dentro para o material genético de interesse. O que é muito maneiro. Por quê? Se esse vírus já tem a habilidade natural de invadir células humanas, por que não usar ele para fazer esse papel de inserção de genes? Então, naturalmente, vírus de DNA tem esse papel, tem essa capacidade de invadir células, inserir seu gene e usar desse gene para sua replicação. A única diferença aqui é que ele não vai inserir o gene viral, ele vai inserir um gene de interesse que eu tenha. Um exemplo, a gente poderia pensar novamente nos diabéticos tipo 1. Eu poderia colocar o gene correto para a produção de insulina, então aquelas pessoas que nascem com uma deficiência natural na produção de insulina passariam a produzir aí a insulina humana. Agora, como fazer isso? Eu vou injetar isso dentro do organismo? Em geral, não. A gente não gosta de fazer isso porque a gente não tem tanto controle a qual célula esse vírus pode invadir. Geralmente eles são mais genéricos. Então o que a gente faz? A gente retira algumas células do indivíduo. Se eu estou pensando em insulina, eu vou tirar algumas células beta-pancreáticas. Eu coloco esses vírus numa placa de PET, ou seja, numa cultura celular do indivíduo. E esses vírus vão acabar modificando essas células, vão tornar elas aí modificadas geneticamente falando. E depois eu vou reinserir essas células de volta no organismo. Qual é o problema aqui? Essas células podem produzir a proteína de interesse, mas podem, no sentido que não há garantia. Diferente da bactéria, que tem um genoma curto e no qual ela vai expressar todos os seus genes, nas células humanas não há expressão da totalidade dos genes. Então não é só porque ele tem o gene correto da insulina que ele necessariamente vai expressá-lo. Isso é um problema para a técnica, fazendo com que muitas pessoas tenham resultados positivos da técnica, mas nem todos os pacientes vão ter esse resultado. Isso é complicado porque isso dificulta a passagem dessa técnica por vários testes clínicos, porque a porcentagem de acertos, de realizações do tratamento completo vão ser mais baixas do que o esperado. Agora, que outras aplicações a gente poderia citar desse tipo aí de terapia? A gente poderia pensar no tratamento de doenças hereditárias monogênicas. Então, se o problema está num único gene, o que eu posso fazer? Eu posso corrigir esse gene. É o caso de alguns tipos de hemofilia. É só um único gene, que é o defeito, eu deixo de produzir um fator de coagulação, eu modifico o gene e com isso eu vou conseguir passar a expressar. Em geral, nesses casos, a gente sempre prefere inserir o gene especificamente no local do gene defeituoso, para tentar enganar a célula, fazendo com que ela continue expressando aquele gene, mas na verdade ela vai estar lendo e expressando o gene correto. A gente pode pensar em tratamento de doenças multifatoriais, como a gente pode pensar no Alzheimer, como a gente pode pensar no câncer, no Parkinson e muitas outras, através de um tratamento indireto, ou seja, eu vou modular certos genes. A gente já sabe hoje que certos genes são expressados por ação aí de algum fator ambiental, mas tem um fator genético, ou seja, as pessoas que têm Alzheimer, elas têm um gene em comum.
mesmo que tem outras pessoas que não desenvolvem Alzheimer e tem esse gene. Ou seja, alguma coisa no ambiente é o gatilho para que a gente estimule a atividade dele e leve a essa doença. Então a gente pode tentar modular esse gene, silenciá-lo com a terapia gênica, tá? Agora, isso não é muita garantia. A gente pode pensar também no caso da AIDS. A gente poderia modificar o genoma viral que foi colocado ali e a gente poderia, em tese, evitar com que esse vírus se replique. Aqui é bem mais complicado, a gente ainda está em fases iniciais, porque a gente estaria tratando doenças que são muito mais complexas do que a gente pode pensar no caso aí de uma hemofilia, que seria bem diferente, seria um tratamento mais simples. Inclusive, para quem gosta de série, tem uma série que chama Biohackers, que é uma série alemã, que trabalha um pouco essa ideia, tá? Tem até um garoto que tem uma doença chamada de Huntington, que tem um problema aí, que é monogênico, e ele soluciona esse problema a partir de terapia gênica. A ideia toda é como se fosse uma universidade alemã lá que trabalha muito forte com biotecnologia. É maneiríssimo. Para quem gosta, vale a pena e vale a recomendação. E a gente ainda pode usar de terapia gênica de uma forma a vacinar indivíduos, que é a vacina de DNA e vacina de RNA. Muita gente chama isso de imunoterapia, depende, tá? Porque a gente pode usar da imunoterapia no caso do câncer, então eu insiro um gene para que ele expresse uma proteína e aí na célula tumoral essa proteína vai acabar sendo o gatilho para que a gente possa destruir a célula cancerígena. Isso seria a imunoterapia, mas a vacina de DNA é mais simples que isso. Antigamente, o que a gente tinha que colocar na vacina para conseguir gerar uma imunidade? Eu colocava um indivíduo que estava ali causador da doença ou morto ou enfraquecido, no sentido que o vírus não morre, então a gente botava ele enfraquecido. Agora é perigoso porque ele mesmo enfraquecido ele poderia gerar algum tipo de resposta. Já depois, com o avanço da técnica, a gente começou a colocar apenas parte do patógeno. Então eu botava uma proteína, eu botava parte do capsídeo, parte da cápsula. Então eu já gerava uma resposta sem de fato colocar o ser vivo. E a gente avançou agora para colocar apenas o material genético para que haja a produção do antígeno. Então a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, eu colocava um RNA mensageiro que levava a produção de uma proteína do SARS-CoV-2, que era a proteína spike. E aí, com isso, essa proteína era vista como não do corpo, né, como estranha, como antígeno, e a gente gerava aí uma resposta imunológica e criava essa memória imunológica contra o vírus, mesmo que esse vírus nunca tenha entrado dentro do nosso corpo, o que é muito maneiro, tá? Tem uma vacina aí da HPV, que também é feita dessa forma, nesse caso é a vacina de DNA, então a gente bota o DNA e aí você vai expressar esse gene. Eu prefiro vacinas de RNA porque vai ser uma dosagem única, né? A vacina de DNA, ela para sempre vai estar associada ao nosso DNA. E aí tem gente que é um pouco contra, tá? E além disso, a própria vacina da AstraZeneca não deixa de ser uma vacina aí também genética. Por quê? A vacina da AstraZeneca, as pessoas falam, é uma vacina com vírus atenuado. Mais ou menos. Era um vírus modificado. O nome estava errado aí. A gente pegava um vírus, trocava o material genético dele, colocava lá dentro o material genético de interesse do antígeno apenas e não do vírus como um todo, e aí o nosso corpo produzia esse antígeno e isso gerava a nossa resposta imune, porque a gente identificava o antígeno, criava anticorpos e criava células de memória. Muito inteligente novamente, tá? Agora, a gente vai falar na nossa próxima técnica, da técnica de DNA fingerprint, mas para isso a gente precisa entender antes como a gente obtém esse resultado aqui, esses tracinhos que a gente chama de bandas que a gente vai observar. Basicamente, a gente consegue fazer isso a partir de uma técnica chamada de eletroforese. É uma técnica na qual a gente quer separar moléculas de acordo com o tamanho delas a partir de um campo elétrico. Qual é a ideia? Toda vez que a gente imagina em DNA, a gente imagina aquela dupla hélice. O que a gente esquece é que essa é uma molécula polar. Então, se ela é polar, ela vai ser atraída por esse campo elétrico e ela corre em direção ao polo positivo, tá? Porque essa molécula é negativa, então os opostos se atraem, lembre-se disso. E aí, com isso, a gente vai observar que a molécula de DNA, a tendência natural dela seria de descer aqui nessa direção do gel. Agora, como é um gel aqui que vai ser usado, esse gel pode ser de agarose, que é um tipo de açúcar, pode ser um gel proteico, ele é um gel, é uma malha, né? Então o que vai acontecer com as proteínas que são pequenininhas? Elas passam pelos espaços e conseguem chegar mais longe. Mas o que vai acontecer com uma proteína grande? Ela não passa pelos espaços e a tendência natural dela vai ser ficar aqui em cima. E a gente vai criar essas fragmentações, ou seja, genes de diferentes tamanhos vão acabar ocupando espaços diferentes nesse gel. Quanto mais para cima, maior o tamanho do gene, quanto mais para baixo, menor o tamanho desse gene. E aí eu consigo saber exatamente que genes são esses, diferenciando eles pelo peso molecular.
E por quê? Porque eu vou buscar semelhanças. A técnica aqui de DNA Fingerprint, o objetivo dela é testar a semelhança, ver se você está falando do mesmo gene, e ela também pode ser feita com proteínas, tá? Uma técnica que a gente chama de Western blotting, mais usado pela galera aí de biomed, tá? Mas futuramente, caso você siga essa carreira, você vai conhecer bem. Agora, como funciona essa técnica de DNA Fingerprint especificamente? É uma técnica que vai utilizar fragmentos de DNA, então o que a gente chama de marcadores genéticos para a identificação dos indivíduos. A gente não pode usar aqui alelos e genes que têm poucos alelos, tá? Aqueles alelos conhecidos. Então, se eu for diferenciar pessoas pela presença ou ausência de azão e de azinho, ferrou. É todo mundo muito parecido. Então a gente vai usar certos genes que são chamados de VNTRs ou polimorfismos. São genes hipervariáveis, ou seja, que tem muitos alelos diferentes. 30, 40, 50 alelos diferentes. Por que eles existem? Lembrando, genes que têm muitos alelos é porque provavelmente não sofrem ação da seleção natural, porque não forma nada de importante. Mas é muito importante a gente usar esses genes porque, como eles são hipervariáveis, qual vai ser a chance de dois indivíduos que eu estou coletando aqui o DNA deles ter exatamente o mesmo par? Então, se eu tenho um gene com 50 alelos, se eu sou 23 e 25, outro indivíduo dificilmente vai ter esse mesmo par de alelos, 23 e 25. Ele vai ter, sei lá, 1 e 49, e o outro vai ser 3 e 37. Cada um vai ter um padrão aí um pouco diferenciado, tá? De acordo principalmente aí com esses genes multivariáveis, ou também chamados aí de polimorfismos, ou até de marcadores genéticos. E aí o que eu faço? Eu pego o DNA do indivíduo, eu vou fragmentar ele com enzimas de restrição em pequenos trechos, nesses marcadores específicos, e eu vou fazer eles correrem nesse gel. Então eu vou inserir o DNA de cada indivíduo nesses 4 pocinhos aqui. E a partir desses 4 pocinhos, esse DNA vai se separando a partir da técnica e da eletroforese e vai gerar um padrão de resposta. Agora, qual é o mais clássico de todos que a gente pode observar? É o teste de paternidade. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver. O meu, obviamente, ele já está resolvido. Mas o que eu quero que vocês entendam em relação a esses marcadores quando eu vou fazer teste de paternidade? Se eu quero saber quem é o pai, é porque eu já sei quem é a mãe. Então a mãe é a minha garantia aqui de quem eu estou falando. E aí eu vou comparar primeiro o DNA do filho com a mãe. Por que isso? Porque o filho ele tem 50% do DNA vindo do pai e 50% vindo da mãe. Ou seja, para cada gene ele recebe um alelo da mãe e um alelo do pai. Então muitas vezes ele está só separado assim em várias bandas, ou às vezes vai estar aqui ó, em locus. E se fosse assim, eu teria certeza que um locus veio da mãe e o outro veio do pai. Mas aqui está tudo junto. E aí o que eu vou observar primeiro? Eu vou observar primeiro se esse gene, esse alelo está presente na mãe. Porque se estiver presente na mãe, o que eu tenho que assumir? Que quem doou esse alelo foi a mãe. Pode ter sido que o pai tenha o mesmo alelo? Pode ser, mas eu vou assumir sempre que foi a mãe. Então repara que o primeiro alelo aqui, a mãe tem. Então não vou procurar nos possíveis pais. O segundo, a mesma coisa. A mãe também tem. Agora, no terceiro, eu vejo que a mãe não tem. Se a mãe não tem, eu tenho que buscar no pai a presença desse alelo. Quando eu olho para o pai número 1 e o pai número 2 aqui possíveis, eu vejo que os dois têm. Então eu não excluo a paternidade de ninguém. Quando eu vou para o nosso quarto banda aqui, nosso quarto marcador, eu vejo de novo que a mãe não tem. E o filho tem, então logo o pai dele tem que ter. E aí eu observo que o pai número 2 tem e o pai número 1 não tem. Eu poderia parar por aqui o teste? Não, a gente sempre tem que avaliar um número X de marcadores, porque só porque o pai não tem e o pai número 2 acertou 2 vezes, não quer dizer que ele é o pai biológico. Pode ser que possa ser um terceiro suposto pai. Então a gente sempre olha todas as bandas nessas questões, tá, gente? Porque já tiveram questões da Unesp que a resposta era nenhum dos indivíduos pode ser categorizado. Agora vamos lá para a última banda que aqui aparece. Mais uma vez a mãe não tem. A gente observa que o pai número 1 não vai ter e o pai número 2 vai ter. Ou seja, observando este teste de DNA, eu posso dizer com 99,9% de certeza que o pai número 2 é o pai biológico dessa criança, tá? A gente nunca dá garantia 100%, mas a gente vai dar uma garantia quase que grande, tá? Para que a gente possa sempre ter certeza do que a gente está falando. A gente teria que fazer vários testes, mas em geral não vai ser possível a gente realizar tantos testes, porque pode ser que falte material genético. E até falando sobre isso, qual seria a outra aplicação que a gente poderia observar do teste aí de DNA? A gente poderia observar a partir de suspeitos, então comparação de DNA da cena do crime com o de suspeitos. E aí nesse caso eu não preciso comparar com a mãe primeiro, porque não existe mãe. Eu vou comparar o DNA da cena do crime com o DNA dos indivíduos. E aí se você observar a partir aqui desse resultado, o que a gente vê? Ó? Na cena do crime tem esses três locos. Para o locus 1 eu tenho essas duas bandas, que bate exatamente com o suspeito número 2.
Não bate com o número 1 porque esse aqui não está presente, esse está. E aqui não bate com 3 porque esse está presente, mas esse aqui não está. Então a gente já exclui suspeitos 1 e 3 da possibilidade, já pode mandar eles para casa. Agora a gente tem que conferir se bate 100% nesse caso, tem que bater exatamente igual. A gente vê o locus número 2, bate igualzinho, e a gente vê o locus número 3, tá esquisito, ó, tá vendo? Que aqui esse tá batendo em cima, mas o de baixo não bate. Conclusão, algum desses suspeitos é o meu criminoso? Não. Ou seja, suspeito 1, 2 e 3 não podem ser classificados aí como indivíduos que cometeram esse crime. O que é interessante, porque a gente vai fazer, a partir dessa comparação, ter uma maior certeza do que a gente está trabalhando. Quando a gente não tem nenhum resultado e a gente tem quase certeza que tem que ser uma dessas pessoas, a gente realiza outros testes, porque muitas vezes o teste pode dar errado, tá? Por isso que o ideal é você realizar pelo menos 2 a 3 vezes esse teste. E também pode ser usado, tá, gente, para identificação de cadáveres. Infelizmente, às vezes os cadáveres estão muito, assim, visualmente quebrados, visualmente queimados, a gente não consegue identificar o indivíduo. E aí, em geral, a gente vai usar o DNA mitocondrial, porque eu não tenho com quem comparar, a não ser que a pessoa tenha doado o DNA antes por algum motivo e eu tenha isso no meu banco de dados. Então, em geral, a gente compara com algum familiar, em especial mãe, avó ou irmãos. Por quê? Eles vão ter exatamente o mesmo DNA mitocondrial. Então, eu vou comparar o DNA mitocondrial deles e como ele é passado integralmente pela sua mãe, os dos seus irmãos, da sua mãe e da sua avó materna vai ser exatamente igual. Então você pode comparar e ter certeza que é daquele indivíduo. Certeza no sentido que se ele for o único desaparecido, porque a gente não poderia diferenciar o DNA entre os irmãos, tá bom? Em relação a essa identificação, hoje ela é mainstream, tá? Então antigamente era muito difícil de fazer isso, mas hoje qualquer crime que aconteça a gente vai avaliar sangue, vai avaliar sêmen presente aí na cena do crime para que a gente possa descobrir quem é o indivíduo. Lembrando que para suspeitos a gente tem que ter aí uma correlação exatamente igual, enquanto que para teste de paternidade primeiro eu olho para a mãe, depois é que eu vou comparar com o pai, caso o marcador genético não esteja presente na mãe. E aí depois a gente vai para a nossa quarta técnica, que é a técnica de amplificação DNA, também chamada de PCR, reação em cadeia da polimerase. A ideia aqui inicial do PCR era amplificar o DNA, no sentido que se eu tinha uma cópia de DNA, eu vou amplificar e vou criar mais cópias de DNA. Isso foi muito usado em pesquisa, mas era principalmente usado na medicina forense. Então quando eu obtenho, sei lá, um pouquinho de sangue da cena do crime, ali tem muito pouco DNA. Então, antes de eu fazer a técnica do teste de DNA, eu amplificava esse DNA para ter uma reserva de material biológico para que eu pudesse fazer quantos testes necessários e não acabar com aquele material genético que eu obtive na cena do crime. Como que a gente faz isso? Eu vou precisar basicamente de 4 objetos, 4 estruturas, 4 moléculas. Eu preciso do DNA, então precisa ter pelo menos um fragmento inteiro. Realmente só um já serve, não precisa ter 2, 3 não. Um já seria suficiente, desde que ele esteja íntegro, tá? Porque o DNA ele faz sofrer fragmentação no ambiente. Então a gente tem que procurar aquele DNA que está íntegro ainda. Eu vou colocar DNTPs, que são nucleotídeos soltos, tá? Então o A, T, C e o G. Eu vou colocar uma DNA polimerase, mas não pode ser qualquer polimerase, inclusive não pode ser de humano. Tem que ser de bactérias termófilas, bactérias que vivem em temperaturas bem elevadas, porque a gente vai ver que a gente vai modificar a temperatura do ambiente. Então por isso eu preciso que essa polimerase resista esse aumento de temperatura e não sofra desnaturação. E eu vou colocar primers, lembrando que os primers são colocados pela DNA primase para que a gente possa ter o início do trabalho da polimerase. O que vai acontecer? Eu vou a cada ciclo produzir 2 moléculas de DNA a partir de uma. Então, como é que é assim? Como é que funciona esse ciclo? Eu vou primeiro aquecer essa molécula a 94 graus Celsius, porque a molécula de DNA desnatura, então vou separar a dupla fita aqui. Depois eu vou resfriar, mas não uma temperatura baixa, ainda uma temperatura alta para evitar que essa dupla fita aqui volte a se juntar. Então eu vou resfriar a 54 graus Celsius para que eu possa ter a conexão dos primers. Depois eu vou aquecer a 72 graus Celsius, que é a temperatura ideal da ação dessa enzima DNA polimerase das bactérias termófilas. E elas vão fazer o trabalho de polimerização. E depois eu resfrio de volta a temperatura ideal. E aí eu fechei um ciclo. Antes eu tinha uma molécula de DNA, agora eu tenho 2. Ah, mas eu só quero 2 moléculas? Não, você pode ter milhares, milhões de moléculas. A diferença é que quanto mais moléculas você quiser, mais ciclos você vai fazer, sempre amplificando. Então repara que a cada 2 ciclos eu vou ter agora 4 moléculas. E aí vai aumentando, 8, 16, 32. É numa escala aí realmente que vai amplificar muito. Porém, se a gente já tiver uma boa quantidade no início, eu nem preciso fazer tantos ciclos assim
para conseguir gerar mais moléculas de DNA. Depende muito do que você tem aí como base, tá? Essa técnica é uma técnica complexa, porém que já foi muito bem aperfeiçoada, e vale dizer que hoje a gente tem uma variação dessa técnica, que é o Real-Time PCR ou RT-PCR. Nesse caso, a gente não vai usar a amplificação do DNA que vai ser colocada ali. Eu vou colocar, na verdade, uma amostra que tenha RNA. E esse RNA primeiro vai fazer uma transcrição reversa, criando um DNA complementar, e depois eu amplifico ele. E aí você vai ficar pensando, pô, mas para que eu vou perceber isso? Bom, em certos casos eu quero ver a expressão gênica. Então, se tiver RNA mensageiro ali, eu vou conseguir ver a presença dele. Então imagine que eu estou trabalhando, sei lá, com um indivíduo que está doente e que não está produzindo insulina da forma correta. Eu quero detectar para ver se o problema está na tradução ou na transcrição. Se o problema for na transcrição, não vai ter RNA mensageiro. Então, a partir dessa técnica, eu não vou detectar nenhum RNA mensageiro. Se o problema for na tradução, porém, eu vou detectar a presença do RNA mensageiro, mas não vou detectar a presença da insulina. E aí eu vejo as diferenças. E uma outra aplicação legal é a detecção de doenças. Então foi muito usado na época aí da pandemia. Por quê? O vírus SARS-CoV-2 é um vírus de RNA. Então ele tinha um RNA que era inserido dentro das nossas células para que houvesse a multiplicação. Eu coletava a partir daquele swab que parecia que acabava com o teu cérebro, né, que enfiava aquele cotonetezinho lá dentro do nosso nariz. E a partir dali eu coletava ver se tinha presença do vírus. Se tivesse, eu tinha o RNA ali do vírus, o RNA viral. O que a gente fazia nessa técnica? Eu juntava o RNA, que é uma fita única, com o seu complementar, formando um DNA complementar a partir da transcrição reversa. Quem dava a transcriptase reversa era o laboratório, então o laboratório que fazia esse movimento. E depois eu fazia uma série de amplificações. E aí eu conseguia não só descobrir se eu tinha ou não tinha um RNA mensageiro do vírus, então para dar positivo ou negativo, como eu tinha certeza até da carga viral. Porque imagine que eu faça 2 ciclos. A cada molécula eu tenho 4 moléculas. Então, se eu faço 2 ciclos e eu descubro que eu tinha, sei lá, 16 moléculas, vamos botar um número baixo, seria 16 mil, sei lá. Mas se fossem 16 moléculas, eu sei que eu tinha no início 4 moléculas aqui de DNA. Ou seja, eu consigo quantificar quanto de vírus eu tenho no meu corpo, qual é a carga viral inicial. Isso era muito importante porque não só eu podia entender se eu estava doente ou não, como eu podia entender se era uma carga preocupante ou não, se eu estava com muitos vírus ou se eu estava com poucos vírus naquela região. Tá? Então é uma técnica hoje que é padrão, tá, de identificação de doença. A gente ainda tem o teste rápido, que é via teste de anticorpos, que a gente comentou na técnica, na aula de imunologia, mas a gente acaba trabalhando principalmente hoje essa técnica aí de RT-PCR ou o PCR em tempo real ou real-time PCR. Mas vamos lá para o nosso tópico 5, que é a hibridização. O que é a hibridização? A técnica consiste basicamente na tentativa de união de 2 DNAs de fita simples. Então eu vou comparar um DNA com o outro. Como que eu faço isso? Se eu pego o gene da hemoglobina humana e comparo com o gene da hemoglobina de um gorila, eles vão tender a se juntar, porque parte desses nucleotídeos formam pares e vão hibridizar. Agora, se eu tenho comparar esse tipo de par, humano com o de gorila, vai ser diferente do humano como, sei lá, de um peixe. Então a hemoglobina de cada um deles já mudou com o tempo, porque houve evolução, houve tempo de mudança. E é isso que a gente quer testar aqui. Eu quero ver quem é mais semelhante. E como é que eu vou fazer essa comparação? Eu vou basicamente ver quanto eu vou precisar aquecer para desnaturar essa molécula. Pense que quanto mais pares forem feitos, mais quente eu vou ter que colocar esse ambiente para que ele possa desnaturar. E agora, como que eu comparo isso aí em níveis técnicos? Caiu, por exemplo, na questão da UERJ discursiva em 2019. Ela te dava 4 valores, falando de 4 indivíduos, que foram comparados com a espécie humana. E falava ali que os 4 valores ao lado na tabela eram as temperaturas de naturação dessa molécula híbrida. Aí a gente via que uma tinha na casa de 90 graus Celsius e a outra tinha ali 40 e poucos graus Celsius. Era uma escala crescente. E aí qual delas é que teve a menor temperatura, que teve a maior temperatura, que vai de fato ser aquela mais próxima? É sempre aquela que tiver a maior temperatura. Porque significa dizer que tinham tantas ligações que eu tive que aquecer muito para que elas se separassem. Se eu hibridizasse, por exemplo, aí a do peixe com a do humano, haveriam poucas ligações. Ou seja, se eu desse uma leve aquecidinha, elas já iam se separar. Agora, se eu avaliar a hemoglobina de gorila com a hemoglobina de humano, há muita semelhança ainda, porque a gente separou há pouco tempo. Então, por isso, eu precisaria aquecer muito para que eu pudesse fazer essa separação.
Hoje, essa é a técnica mais usada para a gente construir árvores filogenéticas e cladogramas. Por quê? A gente consegue ter mais certeza, tá, da semelhança aí de DNA e com isso eu consigo ter mais certeza há quanto tempo estávamos aí juntos na escala evolutiva e há quanto tempo houve uma especiação que separou esses dois indivíduos. Tá? É hoje muito maneiro trabalhar com sistemática por isso, porque a gente tem uma certeza maior. Antigamente era tudo feito a partir de comparações morfológicas. A gente não depende mais disso hoje em dia, tá bom? Aí vamos para a próxima técnica, técnica número 6, que seria a clonagem de indivíduos. E a gente tem duas formas, na verdade, de clonagem, que seria a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Eu vou focar primeiro na clonagem aí reprodutiva, que é a mais clássica. Ela foi o caso clássico aí da ovelha Dolly, que ficou muito famosa e que a gente hoje não faz mais, porque a gente percebeu que clonar indivíduos não é uma coisa positiva, porque eu já explico já já. Vamos lá, como que funciona isso? A técnica consiste em criar um clone, ou seja, o indivíduo contém o mesmo genótipo. Vai lembrar que o clone não é a mesma pessoa, ou seja, ele tem um pensamento diferente porque o cognitivo é outro. A única coisa que eles têm igual são o mesmo genótipo. Inclusive a gente tem clones naturais, seriam gêmeos idênticos, né? Os gêmeos monozigóticos. Eles nada mais são do que dois indivíduos diferentes com o mesmo genótipo. Para que eu vá fazer essa técnica, em tese eu posso usar só um indivíduo, mas a gente tem 3 indivíduos aqui participando para que a gente possa separar o papel de cada um deles. Aí depois eu explico quem que poderia ser esse único indivíduo. A gente vai sempre ter então aí, para a técnica mais pura, seriam 3. Um doador de células somáticas, células comuns do nosso corpo, células diploides. Um doador de óvulos, teria que ser uma fêmea obrigatoriamente. E uma barriga de aluguel. Mais uma vez eu vou precisar de uma fêmea porque ela vai ter que gestar esse indivíduo, já que a gente está trabalhando aqui com um mamífero. Aqui repare, a ovelha azulzinha número 1, ela doou a célula somática. A ovelha número 2, a vermelhinha, doou o óvulo. E a ovelha número 3, a verdinha, ela vai ser apenas a barriga de aluguel. Nesse caso, o que a gente vai querer de cada uma delas? A ovelha número 1, a doadora de células somáticas, eu só quero o núcleo. Eu quero o núcleo porque eu quero ele diploide. Eu quero ele com todo o material genético dele. Do óvulo, eu retiro o núcleo e fico apenas com o citoplasma. E eu vou juntar o núcleo da célula diploide ao citoplasma do óvulo. Por quê? Eu quero o DNA completo de um, porque é ele que eu vou clonar. Então aqui o filhotinho, repare que eu coloquei ele como azul, porque ele vai ter o DNA a partir dessa ovelha. Então ele é um clone exato da ovelha azul, da ovelha número 1. Mas por que o citoplasma de um óvulo? Porque é a base de um zigoto. Então o citoplasma de um óvulo é o único citoplasma capaz de formar um novo indivíduo. E aí, com isso, esse citoplasma, junto a esse núcleo, vai se comportar como se fosse um zigoto e vai começar a se multiplicar, formando um embrião que vai nascer a partir dessa barriga de aluguel. Veja que da ovelha verde, a ovelha barriga de aluguel não ganha nada, tá? Ele é basicamente só a barriga de aluguel mesmo. Agora, do clone aqui, a gente tem que deixar um parêntese. Provas mais simples, por exemplo, a UERJ múltipla escolha, um Enem da vida, muitas vezes fala que o clone é o clone puro de um, ou seja, é o clone de quem doou a célula somática. O que é verdade, assim, a níveis de fisionomia, morfologia, a gente vai ver semelhanças só com o indivíduo 1. Mas a verdade é que, em questão de carga genética, ele também tem uma carga genética da doadora de óvulos, que é a carga mitocondrial. Então, o DNA mitocondrial vem da doadora de óvulos porque a mitocôndria está nesse citoplasma. Então, acaba que não é um clone puro, no sentido que é 100% igual à doadora número 1 aqui, ou o doador número 1. Caso seja uma fêmea, a mesma fêmea que deu a célula somática pode dar o óvulo. Aí eu vou fazer um clone exatamente igual. Em tese, se for uma fêmea, pode inclusive ser a barriga de aluguel. Mas a gente não quis fazer isso no caso da Dolly porque compromete, né, a ideia de que um indivíduo está gerando o seu próprio clone. Por mais que a ovelha não tenha tanta noção de que o filho é um clone, a gente não quis gerar esse comprometimento ético, tá? Vale dizer que em humanos isso não existe, a gente nunca clonou humanos legalmente falando. Vai saber o que acontece aí nesses laboratóriozinhos de garagem, mas em tese é proibido, tá? E aí lembrando, o clone ele sempre vai ser clone daquele que doou a célula somática, que doou o núcleo especificamente, mas ele tem DNA mitocondrial de quem doou o óvulo. Agora, qual seria uma outra forma da gente clonar indivíduos? E isso a gente faz hoje. A gente pode clonar indivíduos para tentar criar células-tronco. Então eu posso criar o clone a partir da modificação exatamente igual a gente fez. Então eu pego a célula somática do indivíduo, por exemplo a minha, e eu vou misturar com o citoplasma de um óvulo de uma qualquer doadora. A partir dali eu vou criar um zigoto que é exatamente igual a mim, mas eu não vou criar esse zigoto para ele virar um indivíduo,
Porque eu não quero um clone meu, mas eu quero as células. Porque aquela célula, aquele zigoto, quando ele começa a dividir, formam células tronco multipotentes, pluripotentes e totipotentes. De início, totipotente, que é a mais potente que tem. E aí, com isso, eu posso tratar diversas doenças. E por isso que a gente hoje ainda usa dessa técnica de clonagem, por mais que ela tenha ficado aí um pouco no passado. Além disso, a gente pode criar aí um combo de técnicas. Então, eu posso criar essas células-tronco, fazer uso da terapia gênica, modificar o genoma e depois inserir. Por que isso é muito bom? Porque quando eu reinserir essas células, é a célula do indivíduo, é o mesmo genótipo. Então, não gera rejeição. Essas novas células vão ser abraçadas, vão ser integradas ao nosso tecido. Obviamente, voltamos à ideia de que pode travar no grande problema da gente não ter certas proteínas sendo expressas. Mas, se tudo der certo com a terapia gênica, sim, seria uma técnica combinada muito maneira. Mas, basicamente, o que é a clonagem terapêutica? É uma clonagem que a gente faz para não gerar um indivíduo, sim para gerar células-tronco de um determinado indivíduo que já é vivo. Agora, eu falei para vocês que não dá muito certo. Por quê? O que acontece? O nosso DNA, ao longo da vida, ele vai sofrendo modificações e alterações que a gente chama de mutações, principalmente nas extremidades do cromossomo, as regiões que a gente chama de telômeros. E a gente viu lá em histologia 1 que a telomerase é uma enzima que vai refazer esses telômeros. Mas o que acaba acontecendo com o tempo? Essa telomerase começa a ficar inativa, ela começa a perder atividade. E aí, por isso, esses telômeros ficam mais curtos. Então, o indivíduo que está recebendo aqui esse genoma não é um genoma de zigoto, não é de alguém que vai nascer agora. Esse DNA dessa ovelha número 1 já sofreu danos e a telomerase já está menos ativa. Então, esse indivíduo já nasce com os telômeros mais curtos. Então, imagine que uma ovelha vive, sei lá, 30 anos de vida. Se essa ovelha aqui tinha 20, esse novo clonezinho, ele não nasce com um DNA que está limpo, que está totalmente inalterado. Ele já nasce comprometido, então ele já nasce como se tivesse 20 anos de existência. Então a gente viu que a própria Dolly, né, que foi a nossa primeiro ser vivo clonado, ela teve uma vida muito mais curta do que uma ovelha comum. E eles perceberam depois que é justamente por causa do encurtamento dos telômeros, beleza? Agora, outras coisas que a gente tem que conversar, e vamos falar aí de outras técnicas, outros pontos importantes da biotecnologia, a gente tem que falar sobre cariotipagem, CRISPR, e eu gosto de falar também do Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano é um projeto que foi muito importante para tudo isso que a gente está falando aqui de biotecnologia, porque ele teve como objetivo sequenciar todo o DNA humano e mapear todos os genes que a gente conhece. Ele foi completado no ano 2000, exatamente no ano 2000, onde a gente teve um sequenciamento até do cromossomo Y. Pegaram um homem para a gente conseguir mapear todo o genoma de fato humano. E isso foi base para a gente estudar tudo que a gente tem hoje, porque se eu falo que esse é o gene da insulina, esse é o gene da melanina, a gente só conseguiu descobrir isso a partir desse projeto, que foi um projeto que durou anos, tá? Foi trabalhoso, porque naquela época não era tão barato sequenciar e nem tão fácil sequenciar DNA. Para quem viveu a faculdade, quem vai viver a faculdade aí depois dos anos 2010, tem um trabalho muito mais facilitado na área da genética. Quem viveu esse passado sabe bem, tá? Eu tive professores na faculdade que mostravam o quão difícil era trabalhar com genética aí na década de 90, porque você não tinha quase nenhum conhecimento sobre o nosso genoma, tá bom? Só para deixar claro, muita gente me pergunta, essa palavra genoma, a gente como professor trata como se todo mundo soubesse, genoma é o conjunto de todos os genes de um indivíduo, tá bom? E tem também o chamado proteoma, que seria o conjunto de todas as proteínas. Cuidado com essas palavras aí, o Enem já usou delas. Agora vamos lá. O que é cariotipagem? Seria o diagnóstico de doenças genéticas a partir da análise dos cromossomos. Então eu pego os cromossomos, eu paro ela exatamente na metáfase de uma mitose. Por que metáfase? É o ponto onde a condensação dos cromossomos está no seu limite máximo, ou seja, eles estão muito condensados e muito visíveis. E eu vou pegar a célula do indivíduo quando ele ainda está no embrião, quando ele ainda está se desenvolvendo. E aí o que eu faço? Eu pego esses cromossomos que estão todos desorganizados aqui nessa imagem e eu coloco eles em uma ordem de tamanho. Então a gente fala em genética, né, de cromossomos autossomos, que são do 1 ao 22, e o par sexual. Agora, como que a gente vai organizar o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3 e o que é o 22? Nada mais é do que uma escala de tamanho. Então o cromossomo 1 é o nosso maior cromossomo e o cromossomo 22 é o nosso menor par de cromossomos, tá? E, obviamente, a gente exclui o cromossomo X e o cromossomo Y, que a gente já sabe o tamanho exato deles, e a gente sabe que eles têm um papel importante na diferenciação dos sexos. Agora, qual é a ideia de organizar aqui o cariótipo do indivíduo, esses cromossomos? Eu vou observar se existem cromossomos a mais ou a menos. Então,
No caso, a gente falou na aula de mutações que existem certas aneuploidias, alterações para um cromossomo a mais ou a menos. Aqui a gente observa com esse cariótipo ó, que tem 3 cromossomos 21. Logo, a gente pode indicar que esse indivíduo que vai vir a nascer vai ter a síndrome de Down. E a gente ainda pode diagnosticar doenças genéticas fazendo uso da hibridização, que é basicamente aquele mesmo tipo de trabalho que a gente fez pensando em evolução. Eu vou juntar uma molécula de DNA de fita simples com outra. Só que aqui o que eu faço? Eu quero, na verdade, testar para ver se o indivíduo tem ou não tem esse gene. Então é questão de diagnóstico. Então, primeiro eu pego o DNA humano, eu fragmento ele em vários genes diferentes, eu aqueço para que haja uma separação da dupla fita e depois, quando eu resfriar, não vai haver a união desse tipo de DNA de fita simples com aquele seu par, porque eles já estão separados. Eu vou juntar com outros, com primers que eu coloco ali. Então imagine que eu quero saber se meu filho vai ter o gene correto da insulina. Eu vou fragmentar o meu DNA, eu vou aquecer para separar a dupla fita e eu vou inserir ali primers que vão se ligar exatamente ao gene da insulina. E agora esse primer, ele não está sozinho, ele tem acesso a ele um fluorocromo, que seria uma molécula fluorescente, ou seja, toda vez que ele fizer essa ligação, ele floresce e gera uma cor. Ou seja, se eu perceber, detectar que houve a presença da cor ali sendo mostrada no microscópio, significa dizer que houve a detecção daquele gene. Ou seja, eu posso dizer que meu filho vai ter o gene da insulina correto. E se não houver a detecção, se não houver luz, já significa dizer que ele não tem a presença desse gene e por isso ele vai poder sofrer de diabetes tipo 1. Então é uma forma de a gente detectar de forma um pouco mais avançada, ou seja, eu quero saber logo se essa criança vai ter ou não vai ter esse determinado tipo de gene. Isso pode ser muito importante porque tem certas doenças que já vão causando problemas durante o desenvolvimento intrauterino. Eu já preciso iniciar o tratamento dentro ainda da barriga da mãe, tá? E aí por isso, quanto antes a gente descobrir, melhor. Agora, outra técnica maneira que a gente muitas vezes não fala é o silenciamento de genes. Basicamente é uma técnica que pode ser feita de uma forma mais simples, que é o uso de um RNA de interferência. O RNA de interferência, que é o RNA-I, ele tem exatamente a sequência contrária ao de um RNA mensageiro. Então imagine uma doença, como é o caso, por exemplo, do Parkinson, que eu tenho a produção de uma proteína que acaba ficando ali na sinapse e impede a atividade daqueles neurônios. Então o problema da doença é que eu produzo uma determinada proteína que vai me causar o problema. O que eu faço? Eu vou criar um RNA de interferência que tem exatamente o molde complementar ao RNA mensageiro dessa proteína. E aí o que acontece? Toda vez que o RNA mensageiro é feito, lá tem um RNA de interferência que vai acabar inibindo a atividade e impedindo a tradução. Muito inteligente, muito maneiro. Qual é o problema dessa técnica? Tá? É um problema que eu vou precisar constantemente fazer uso aí do RNA de interferência. Lembra daquela série que eu falei lá do Biohackers? Eles também faziam testes aí de doença de Huntington, que era o paliativo, né? Então o rapaz queria avançar na terapia gênica para resolver de uma vez por todas, porque havia uma modificação do genoma, mas aqui o RNA de interferência e o silenciamento do gene é um tratamento paliativo, funciona como se fosse um medicamento, só que é muito mais incisivo, né? Porque em vez de tentar tratar o problema, ele vai impedir que o problema seja criado, porque a proteína que é o grande problema, a proteína causadora dos sintomas, ela nunca acaba sendo produzida na tradução porque não há a presença do RNA mensageiro, porque eu formei um DNA que, na verdade, seria um RNA de dupla fita, vamos ser honestos, mas que por ser de dupla fita ele não consegue ser lido por um ribossomo, que é muito inteligente, tá? A gente também tem a cultura de células. A cultura de células é algo muito antigo já, tá? A gente tem usado bastante para evitar o uso de cobaias animais. Então a gente cultiva células em laboratório a partir de uma determinada cobaia única, mas eu consigo manter essas células vivas por anos, tá? Então por isso eu não preciso de tantas cobaias e eu consigo fazer o teste que ele chama de in situ. Ficou muito famoso, né, na época da pandemia que certos medicamentos funcionavam, eles falavam na célula, mas não funcionavam no indivíduo. E muita gente falou assim, então eu vou tomar. Depende, gente, porque tem certos medicamentos que vão funcionar na célula porque tem um receptor e gera uma resposta na célula. Mas no corpo, esse medicamento nunca chega até a célula. Então o tratamento não é eficaz. Então, isso muitas vezes é usado logo no começo, tá, da pesquisa, para você evitar o uso de um animal de uma forma desnecessária, para você ver se aquele medicamento vai primeiro ser tóxico à célula e se ele vai funcionar ou não vai funcionar. Se ele não for tóxico e funcionar a nível celular, aí sim que a gente avança para o estudo usando aí de cobaias animais. E depois a gente vai trabalhar com cobaias humanas, né, que seria já um teste clínico.
Agora, outro tipo de cultura de células seriam as culturas de células cancerígenas, tá? Que são as células HeLa ou HeLa. Essa aqui tem até uma história muito louca. Ela foi retirada de um tumor de ovário de uma moça chamada Henrietta Lacks, lá em 51 nos Estados Unidos. Essas células foram retiradas de forma aí, autoritária não é a palavra, deixa eu pensar num sinônimo melhor. De uma forma a não ser contada para Henrietta, tá? Nem para a família dela. Então, ela não soube que foi retirada essas células para estudo e até hoje essas células são usadas, tá? Então, as células da mulher que já veio a falecer há muito tempo, até hoje estão vivas aí pelo mundo, em vários laboratórios do mundo, porque elas são exemplo de células cancerígenas. Hoje elas estão muito diferentes a nível de genoma, né? Porque a célula cancerígena se multiplica tanto que ela sofre muitas mutações. Já tiveram até culturas de células HeLa que tinha cromossomo Y, olha que louco. Então, assim, houve muita modificação, mistura, mas até hoje é a base do estudo do câncer. A ideia foi que a gente pegou essas células e o médico, talvez na melhor das intenções, queria estudar a célula cancerígena para entender como ela se comportava para tentar tratar essa doença. E hoje essas células são usadas com esse viés, para tentar descobrir como o câncer funciona e como a gente pode tratar. E hoje a gente teve já uma remuneração à família dessa pessoa, tá? Porque depois foi visto que foi retirado sem o consentimento dela, sem a autorização dela. E hoje, por isso, a família recebeu aí um ressarcimento financeiro por toda a contribuição que a Henrietta acabou dando para a ciência. Tá? E, obviamente, o nome foi dado por causa dela, HE de Henrietta e LA de Lex. E a gente também tem a cultura de células IPS, que a gente usa muito no Brasil, que são células-tronco pluripotentes induzidas. Hoje a UFRJ ela é padrão ouro nesse estudo, porque ela conseguiu desenvolver essas células-tronco que são pluripotentes induzidas, ou seja, elas não são naturalmente pluripotentes, são células comuns do nosso corpo que a gente consegue induzir ela a voltar a uma pluripotência. E aí com isso depois poderia transformar ela em qualquer célula do organismo adulto. É muito maneira essa técnica e é uma técnica que faz com que a gente não precise usar de embriões para fazer estudo de célula-tronco. Então ajuda também até na questão da bioética. E, por fim, a gente tem a técnica da CRISPR-Cas9, que é uma técnica que gerou o Nobel, e perdão, gente, está escrito Nobel, né? Nobel, que para duas cientistas mulheres, que essa é uma técnica maravilhosa. Ela basicamente permite que a gente possa editar o nosso DNA, fazer tipo Ctrl+C, Ctrl+V no Word. É um negócio muito, muito simples de ser feito. A gente tem a CRISPR que vai identificar o genoma em si, ele identifica regiões palíndromicas, que são regiões aí de repetição, e depois a Cas9 vai lá e corta e edita. A gente consegue substituir um gene pelo outro. Basicamente, ela vai melhorar a forma que a gente trabalha a terapia gênica, que já está sendo muito usada. Tá? Hoje em dia, ela é um mecanismo presente naturalmente em bactérias, então foi a partir daí que a gente descobriu a capacidade da CRISPR, mas hoje a gente já está usando aí de forma artificial para vários tipos de técnica. Agora, esse tipo de ferramenta, né, faz com que a edição de DNA seja feita de forma simples. Em tese, até eu consigo, já aprendi a fazer essa técnica, daria para fazer no laboratório mediano, assim, não precisa ser nada muito chique, não. Agora, isso gera todo um problema ético, né? Porque se a gente pode editar DNA com tanta facilidade, a gente fica com medo do que pode estar acontecendo no mundo afora. As próprias cientistas que descobriram a técnica, elas falaram que elas ficaram bem reticentes com essa descoberta, porque da mesma forma que isso pode gerar um avanço muito maneiro para o mundo e gerar um tratamento de doença muito mais eficaz e terapias mais eficazes, gênicas, a gente pode também ter perigos aí associados à questão ética, porque as pessoas podem não respeitar esse tipo de padrão. Hoje é proibido por lei editar genoma humano, mas a gente não sabe exatamente o que as pessoas podem estar fazendo e podem estar criando filhos aí já editados que podem contribuir para um padrão mais único, o que é terrível. O que faz a nossa espécie se prosperar tanto assim no nosso planeta é a nossa diversidade. Então a gente tem que lutar muito aí nessa questão ética para preservar a diversidade, apesar dessas novas técnicas que tornam essa ferramenta de edição de DNA de uma forma tão simples, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente fecha a nossa aula de genética com essa aula de número 6. A aula de biotecnologia, então, muito importante pensando nos vestibulares, porque são técnicas modernas e é um conteúdo novo, então fiquem ligados em relação a isso. Mas a gente conversa para uma próxima. Até lá e valeu. Grande abraço.